pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Distrito K9. E hoje a gente está aqui, olha só o currículo desse monstro, um pingo para vocês. Melhor no Faro de 2021 do Campeonato Brasileiro. Primeiro lugar com 150 pontos no AWD K9 Olímpicos, sem nenhuma falta. Campeão do K9 Olímpicos 2020 aqui no Brasil geral. Bateu todo mundo. E o único, galera, vencendo todos os monstros que a gente tem aqui no Brasil, a ter no Faro de Rastro a titulação de FHIGP. Nós estamos falando desse gigante, Leozinho do Caraíbas. Eduardo Magalhães, fala pra gente. O Leozinho nada mais é do que a referência para muita gente, é a minha referência na parte da detecção, na parte de rastro também, um cara que eu já acompanho há muito tempo. E sem falsa modéstia e sem hipocrisia, é a minha referência para esses dois trabalhos, sem dúvida nenhuma. Leozinho, seja muito bem-vindo. Vai ser um bate-papo breve, que eu sei que quando a gente começar a conversar, a vontade vai ser que esse papo prolongue, mas a gente não pode. Temos um tempo determinado. Arrocha aí, Ramos, a primeira pergunta para o nosso convidado. Monstro, me fala uma coisa, como é que começou essa história tua com o adestramento? Como foi que surgiu isso? Boa noite, pessoal. A história com o adestramento, como começou? Começou bem errada. Eu tive meu primeiro cachorro com 17 anos. Eu era menino de apartamento e nunca tinha criado nenhum hamster. E aí, pra variar, né? Assim, certeza, deu tudo errado. O cachorro me mordeu minha mãe. Nossa. E a gente procurou um adestrador que conseguiu treinar o cachorro, mas não treinou a gente. Depois a gente achou um outro adestrador que me treinou um pouco, e aí eu comecei a pegar gosto pela coisa. E uns 2 anos depois, eu fiz um curso de adestramento, foi em 2003. Aí sim, eu fiz 1 mês de curso, 3 de estágio, e comecei a trabalhar com pet, onde eu fiquei por 7 anos. Aí me aventurei um pouquinho no agility, comecei a querer treinar IGP também, e acabei indo para a Espanha, mexer com pet e IGP, não deu certo, fiquei uns 6 meses, voltei pro Brasil, e aí fiquei uma temporada de 1 ano, mais ou menos, com o Mário Sérgio, treinando IGP. Isso lá em... Onde que era o Mário Sérgio? Mário Sérgio era em Suzano, São Paulo. Uhum. E aí lá não deu certo, o Marião foi para os Estados Unidos, e eu acabei indo parar no Caraíbas. Isso foi em 2010. E aí que eu ingressei no mundo dos cães de trabalho. Nossa. Foi uma experiência bem interessante, foi surreal, foi onde uau, cachorro não é só pet. Quando você chegou lá no Caraíbas, tu já foi treinar cão de detecção ou tava uma parada meio que no começo? Como é que Eu foi? fui ser treinado lá primeiro, eu fiquei 3 anos sendo instruído e acompanhado diretamente pelo Heitor. Ele ficou 3 anos comigo até eu dar conta de mexer sozinho. Aí ele foi me liberando. Uhum. No início, era 2010, 2011, a gente vendia muito, era filhote ainda, para as instituições. Não vendia cachorro treinado pronto. Vendia os filhotes promissores. E aí teve a primeira licitação em 2011, se não me engano, que foi para a PM lá de Goiânia. E logo depois teve as de Espírito Santo, que foram as primeiras para cachorro pronto, com o básico do treinamento, né? Isso já, se não me engano, 2012, mais ou menos, 2013. Foi onde começou a demanda pelos cães prontos, que começou a bombar mesmo, de fato, se não me falha a memória, mais ou menos em 2016. Entendi. De lá para cá o bicho está pegando, cada vez... Só sanhaço. Cada vez mais. Você falou de um adestrador que ensinou os cães, mas não ensinou você. Na tua concepção, depois de ter chegado no Caraíbas, aprendido sobre adestramento, o que é adestramento, Leozinho? O que é adestramento? Bom, basicamente tem 2 vertentes, né? Adestramento poderia ser a educação básica de convívio social com humanos, básico, o mínimo, né, do cachorro atender às regras do mundo humano. Basicamente respeitar, né, o humano como hierarquia, como líder da hierarquia. Não pode isso, não pode aquilo. E tem a parte do adestramento funcional, que é para o cão executar tarefas
que vão ajudar a gente, por exemplo, achar coisas perdidas, achar gente perdida, auxiliar deficientes, enfim, executar tarefas que seriam como empregos, profissões. Tem a educação básica de convívio social, que é uma coisa, e a outra coisa é executar tarefas, vamos dizer assim. Teria essas duas vertentes. Isso seria adestramento, Entendi. de modo bem grosseiro falando. Então, na empresa que vocês trabalham, por exemplo, o que seria um bom adestrador? Para os cães de trabalho, na minha opinião, um bom adestrador é aquele que consegue proporcionar experiências para o indivíduo canino que levem ele a virar uma chavinha no cérebro dele, que faça com que ele fique autônomo na tarefa proposta, com a menor dependência possível do seu condutor. Que ele consiga, que ele tenha clareza do que ele está fazendo e quais são as regras. Para que esse cão consiga executar isso com qualquer pessoa que entenda dessas regras. Como, por exemplo, se for comparar com o humano, você tem um curso técnico, seja lá no que for. Então, você tem um curso técnico básico. Você pode, com aquele curso, trabalhar em qualquer empresa que vai exigir aquela função de você, e o seu chefe, o seu líder, tem que ter um entendimento mínimo, básico, tanto dessa função quanto da comunicação básica, né, de hierarquia, vamos dizer assim. De ter um bom senso de saber o que o indivíduo gosta, por que ele faz tal coisa, e do que ele não gosta, para jogar com essas duas coisas e manter ele girando na roda da função. Tem sido fácil hoje no Brasil encontrar bons treinadores? Eu estive conversando com o Heitor agora há pouco, e ele me falou que a maior dificuldade é que as pessoas compram cães de trabalho, mas não compram um curso para que essas pessoas saibam pilotar esses cães de trabalho. Então, como é que é isso? Bom, é igual, grosseiramente, igual um carro, né? Qualquer pessoa que faça o curso de autoescola e passe na prova pode dirigir um carro de maneira normal na cidade. E para dirigir um veículo, por exemplo, em instituição policial, os motoristas têm a direção defensiva, direção isso, direção aquilo, já não seria a carteira de motorista básica. Seria um curso específico, como fosse uma pós-graduação, um mestrado da pilotagem. Nos cães, a mesma coisa. Tem um curso básico de manejo, né, para você saber se relacionar com o cachorro na língua dele, na linguagem básica de vibe mesmo, né, de hierarquia. E tem o curso técnico específico. Se é um cachorro de faro de droga, como que pilota ali, né? Uhum. Se é um cachorro para morder, como que pilota? Como que põe para morder? Como que põe para soltar? O básico. E realmente, no Brasil hoje, a maioria compra os cães treinados sem ter a carteira de habilitação, vamos dizer assim. Entendi. E aí, por conta disso, o índice de devolução e troca desses cães para a empresa fornecedora acaba ficando mais elevado do que deveria. Sempre tem um índice, né, uma margem de erro, mas por conta da falta de capacitação de quem está pilotando o animal, o índice de troca fica bem mais alto do que deveria ser. Entendi. Ô, Léo, a gente vê hoje, as pessoas comentam também, a galera, no adestramento, assim como qualquer outra área, a galera trabalhando muito no empirismo. Ou seja, não, vi fulano fazer, eu vou fazer também. E não sabe lidar com algumas coisas técnicas, mas que às vezes ultrapassam um pouco a técnica. Você é um dos caras que eu conheço, assim, que mais entende de emoção de cachorro. Sabe em que emoção que o cachorro está em determinado momento. E pouquíssimas pessoas dominam isso ou simplesmente tentam aprender isso. Não querem nem saber, quer ficar fazendo feijãozinho com arroz lá, tá dando resultado e fica por isso mesmo. Conta um pouquinho sobre a importância de você trabalhar na emoção certa, um cão, seja em qualquer área, detecção, obediência, já que você também é um cara que pratica IGP, que trabalha todas as 3 áreas. Sim. Né? Enfim, dá uma pincelada pra gente nisso aí. Bom, de modo geral, qualquer função que você vai fazer o cachorro executar, pode se resumir bem grosseiramente tudo numa só. O cachorro vai ter uma missão a cumprir, e essa missão ela vai ter alguns impulsos naturais
do cão, que serão os principais, de acordo com a função. Então, você tem que, em primeiro lugar, desenvolver esses impulsos ao máximo. Depois disso, você tem que ser respeitado pelo cão como líder. E aí você tem que trabalhar a questão de superar desafios. Pode-se colocar um impulso de defesa ou de evitação. Numa função, assim como a gente, nem sempre o indivíduo está afim de trabalhar. Nem sempre ele está afim de ganhar o prêmio, vamos dizer assim. Tem dia que ele não está afim. Por uma razão ou por outra. Às vezes porque ele assustou, às vezes porque ele está com dor de barriga, às vezes porque ele realmente está cansado, ou... enfim, não importa. Tem algumas situações que ele não vai... mesmo sabendo que vai ter o prêmio, ele vai dizer não. Uhum. E aí, nessa hora, você tem que entrar com aquela coisa assim, não tem não, tem que fazer. Você não está aqui só pelo prêmio. O cachorro tem que transpor uma barreira para ele estar... para que o prêmio seja o trabalho em si. É aí onde vira a chavinha que a gente falou ainda há poucos minutos. Ele resolver a defesa dele. Quando ele fica inseguro, vou, não vou, você conseguir pressioná-lo. Aí tem 1001 maneiras de pressionar o cachorro, né? Tem que ser uma que funcione para que esse indivíduo se sinta pressionado o suficiente para enfrentar o desafio. Então, você vai pressionar ele para ele enfrentar o desafio. Lógico, nas primeiras vezes, você vai fazer com que esse desafio, usando o bom senso, seja a altura. E uma vez que ele consiga transpor isso, você vai liberar o prêmio para ele. Prêmio ao qual ele já não queria, né? Senão não precisaria usar pressão. Então, esse prêmio, como ele não é prêmio, ele vai se tornar alívio. E de modo geral, o que funciona melhor é uma bolinha, porque não é para fazer cabo de guerra nem nada. É um objeto ao qual o cachorro vai ter ele vai conseguir descarregar o estresse nesse objeto através de uma setter. Uhum. Então, é pressão, alívio, descarga de estresse. Assim, o cachorro aprende a superar a defesa, superar o medo ou a falta de vontade. E na hora que ele consegue, aí você acolhe ele. Tem massagens, tem 1001 coisas que você pode fazer para ele relaxar, porque rola uma descarga de cortisol e adrenalina, aquela sensação ruim, né, de lidar com o medo. Ele bota isso tudo para fora na bola e conforme você vai repetindo, ele vai, na mesma situação, em vez dele ir para trás e você precisar pressionar, ele vai começar ele mesmo a ir para frente sozinho, e aí você vai pouco a pouco colocando mais difícil e ele vai se acostumando a descarregar o estresse na bola. Quando ele se acostumar a vencer desafios, a gente poderia dizer que ele superou a defesa. E aí ele já não vai mais ter tanto estresse para descarregar, porque ele já está habituado com isso. E aí a bola, ou o mordente, vai voltar a ser alvo de impulso de predar. Então você tem que desenvolver a parte de predar e de usar o nariz. Depois você tem que jogar isso fora, resolver a defesa, aprender a descarregar o estresse no brinquedo, aprender a ser acolhido pelo condutor, ver o condutor como líder, como área de segurança. E uma vez superado isso, ele vai pegar gosto por superar desafios dentro da missão estabelecida. Então, o objetivo final dele não vai mais ser só ganhar o prêmio, vai ser superar os desafios. Aí ele vai pegar gosto pela treta em si. Se virar a chave. Tem cachorro que não vira. Aí não vai funcionar para trabalhar. Sim. Mas os que vira a chave nisso. Então, é importante, sim, resolver a defesa, para ele virar a chave. E uma vez que ele fica apto e gosta de superar os desafios, ele começa a atuar de maneira independente e chega ao ponto dele tocar o foda-se pro prêmio e voltar a fazer a tarefa com o prêmio na boca ou cuspir o prêmio e continuar fazendo a tarefa. É onde vira a chave. E Leozinho, como é que funciona o dia a dia desses cães? Quanto dura uma sessão de treino? Quantas vezes esse cão tem que aguenta esse teu treinamento por dia? Se ele treina uma vez, 2 vezes, 10 minutos, 15 minutos, como é que funciona isso? Quando o cachorro está aprendendo a tarefa, a frequência tem que ser alta, no mínimo uma vez por dia. Porque enquanto ele está aprendendo, se você espaça muito, ele vai perder a memória do treino anterior. E aí você vai ter que recolocar ela, vamos dizer assim. Você está fazendo o upload da informação.
Então, você tem que treinar todo dia, se puder, 2, 3 vezes por dia. A primeira parte é como se fosse, eu gosto de falar, zoando, é o oba-oba. É tipo, reforço e frustração. Se fizer, ganha o prêmio. Se não fizer, não ganha. Você usa isso para ele entender o que é para fazer. Uma vez que ele entendeu, a gente vai para a segunda etapa, que é pressão e alívio. Se não fizer, tem consequências desagradáveis. Se fizer, tem o alívio. É onde vai ter onde o grosso do aprendizado acontece. Na primeira parte é só uma pincelada. O grosso acontece quando o cachorro não quer o prêmio. Porque quando ele quer o prêmio, o impulso dele, a cabeça dele, a mente dele, o foco dele está no prêmio. Mais do que 50%. Então você repete algumas vezes, mas por mais que você repita, ele está prestando muito mais atenção no prêmio do que na tarefa. Então o aprendizado mesmo, ele é pouco. Você consegue colocar mais a vontade de querer fazer aquilo e você não pode fazer grandes alterações, senão o bicho já se perde. Você tem que repetir sempre igualzinho. Então nessa parte é bom que seja todo dia. E aí você, para consolidar o aprendizado, precisa liberar espaço na memória RAM dele, vamos dizer assim. Ele precisa parar de prestar atenção no prêmio como principal e prestar atenção na tarefa em si como principal. Para isso, ele tem que dar uma brochada, ele não pode estar pensando em prêmio. E aí é onde entra a pressão, porque se ele não estiver pensando em prêmio, por que ele vai fazer? Para se livrar de uma pressão. É onde acontece o grosso. Só que isso abala o emocional. O bicho faz sim, só porque está sendo pressionado. Mas se ele fizer e rolar a descarga de estresse e o acolhimento, tá, uau, aí é onde você ganha ele como equipe, relaxa, e aí possivelmente um treino depois, ou 2, talvez 3 treinos depois, ele já entre sem precisar de pressão, resolva. Meio que pisando em ovos, mas resolve. Aí você comemora bastante e guarda. E pode dar uns dias de folga. E aí depois você pode treinar mais, tipo, uma vez que ele aprendeu, você pode espaçar uma semana, sem problema, não vai esquecer mais. É igual andar de bicicleta. Enquanto você não pegou a manha, é bom que treine-se todo dia, 2, 3 vezes por dia. Quando está no oba-oba. Quando está na parte do estresse, 1 vez por dia. Senão não dá tempo do organismo se recompor da carga de cortisol e de estresse. Né? E aí ele pode entrar num quadro de estresse crônico e ter problemas de perder peso, morder o próprio rabo, ficar se lambendo. Exatamente. Hoje, a metodologia que vocês trabalham, esse estresse está mais voltado para uma característica do treino de vocês para obter um resultado, mas não se refere a maus tratos. Não. Isso é como a gente, né? Todo mundo passa por isso. Todo ser vivo que vive em grupo e vai cumprir uma tarefa que tem que prestar conta com alguém, passa por isso. Você trabalha, você ganha o salário no fim do mês. Mas se você não executar direito a função, seu chefe vai te chamar e cobrar, te dar uma comida de rabo. Né? Para mais ou para menos, depende do estilo de cada um. Você não pode estar só pelo salário. Se você estiver só pelo salário, você vai executar a sua função pensando no que você vai comprar com o salário. E aí a margem de erro aumenta. Ou se não tiver ninguém ali te policiando, você vai fingir que está trabalhando, vai ficar no zap, vai ficar enrolando no serviço. Então tem que ter alguma pressão, né? A gente tem câmeras, tem ficha de ponto, aí tem as advertências, né? Prevista pela lei na carteira, não sei quantas advertências, até dar justa causa. Produtividade. Exato. E tem a parte das comissões. Tem um lado ruim e tem um lado bom. Você trabalhou mais, você produziu mais, você vai ganhar comissões, vai ganhar bônus. Tem as folgas, é importante, as férias, para o indivíduo conseguir se recuperar. E no treino dos cachorros, uma vez que você quer que ele execute uma tarefa e você vai usar isso de maneira séria, como é um cão de fardo de droga, um fardo explosivo, a margem de erro tem que ser o menor possível. Então, o cachorro tem que ter o mesmo senso de responsa que um trabalhador deveria ter. E não tem como você colocar senso de responsabilidade sem ter a parte ruim. Lógico que o bom senso, para que não extrapole e caracterize maus tratos, assim como com o ser humano também, né? Mas tem que ter os dois lados da moeda para poder funcionar. Entendi. Ô, Léo, voltando agora para o treino de detecção, eu vejo muitas perguntas, galera questionando bastante sobre,
terminei o treino das caixas, o cachorro tá pronto. Mal ela sabe que muitas vezes o treino mais demorado é depois que sai das caixas. Sim. Né? E, enfim, comenta sobre a transição, que é uma parada que muita gente cola as placas, né? A galera quando sai das caixas ali que vai fazer a transição, acha que nada daquilo ali teve efeito. Faz um bem bolado pra gente aí. Bom, caixa ou painel não é faro, é obediência. Faro é antes. Ou pelo menos deveria ser. Faro é o cachorro usar um impulso de caçador. O impulso de caçador ele se divide em duas. É o Hunt Drive, que é o nariz, e o Prey Drive, que é o boca, predar. O cachorro precisa, antes de entrar para as caixas, ele precisa saber usar o nariz para encontrar o alvo dele, a presa. Então usa-se um brinquedo. O cachorro vai se utilizar do odor advindo do brinquedo para chegar no brinquedo. Ou seja, o alvo dele é uma matéria. Uma matéria que libera odor. Ele vai utilizar o odor que sai dessa matéria para chegar nela e predá-la. Isso é faro. E isso é por impulso, por instinto. O ideal é que o cachorro saiba usar isso nos diversos ambientes ao qual ele vai ter que trabalhar quando for adulto. Por exemplo, básico, edificações, né, ambiente interno, como esse aqui, área aberta, e veículos e bagagens. Isso seria o básico. Tem outras, mas o básico do básico seria isso. Então, o ideal é que o cachorro saiba usar o nariz nesses 4 ambientes, saiba resolver o que a gente chama de cone de odor ou nuvem de odor. Por exemplo, que é um exemplo bem simples. Se a gente esconder um brinquedo do cachorro aqui, e vamos supor que por talvez ter uma abertura lá, o odor desse brinquedo ele vai escoar e vai começar a saturar aquele canto lá. Saturar até sair. Então, a fonte liberadora de odor está aqui, ela fica liberando odor. Mas com o passar das horas, o odor que está acumulado no outro canto, ele é muito mais forte do que o odor que está saindo aqui. E se o cachorro está caçando o alvo, a matéria, em vez de caçar o odor, ele vai ter que aprender a resolver essa nuvem para chegar no vazamento de odor. Voltando para as caixas. Quando você ensina a caixa ou o painel, dentro da caixa tem uma fonte liberadora de odor. Só que o cachorro não chega até a fonte, ele chega num buraco. E quando ele enfia o focinho nesse buraco e ele aspira o ar, ele está aspirando uma saturação de odor. Ele está aprendendo a indicar uma saturação, não uma fonte liberadora. E se você ensina isso antes dele aprender a caçar o alvo, quando chega nessa situação, o cachorro vai marcar lá. A tendência, essa margem de erro vai ser maior. Famoso marca-cone. Exato. E não é falso. Ele está fazendo aquilo que ele aprendeu, marcar uma saturação. Por isso que é importante ele aprender a usar o nariz pelo brinquedo antes de fazer essa parte de obediência nas caixas. Para ele aprender a resolver essa equação antes. E mesmo assim, essa margem de erro existe ainda depois, só que menor. E você tem como trabalhar isso frustrando ele lá. Incentivando ele, talvez pressionando ele, ou mostrando para ele o caminho, ou combinando essas 3 coisas, que é o padrão, né? Ele precisa dos 3 caminhos para poder desenrolar, para ele aprender a marcar a fonte liberadora de odor e não a saturação. Leozinho, nessa tua caminhada aí no exterior dos Estados Unidos, sempre presente nas competições, me fala um pouco do adestramento que você vê lá fora, do uso do cão. Qual que é a diferença Brasil e Estados Unidos? O que mais te impressiona quando você está lá fora? Existe essa diferença dos cães daqui para os de lá? Volume. Eu acho que na essência é a mesma coisa, mas o volume lá, a quantidade lá é bem maior, de tudo. De cães, de condutores, de empresas, é tudo muito, muito mais quantitativo. Mas se você pegar na essência, em percentual, eu acho que não muda muito. E outra coisa com relação ao volume é anos na frente, né? Eles estão anos na nossa frente, décadas. Então, as coisas chegam aqui geralmente 1 ou 2 décadas depois. A gente está sempre atrasado ou ligeiramente atrasado.
Mas na essência não muda muito, não. Eu E vejo como é que é? principalmente volume. E como é competir com essa galera que tem mais volume, mais tempo de treino, mais material humano, mais tudo na nossa frente? Como é chegar lá e ser campeão, sem nenhuma falta, sem nada, batendo em todos eles? Um brasileiro, um gigante, Leozinho chegando. É surpreendente, foi uma surpresa. Eu estava treinando muito rastro nessa época, mais do que a detecção. Tanto é que nas provas de detecção o cachorro foi legal, mas assim, foi dentro da média. Como o volume lá é muito grande, não aparece, né? Você fica dentro da média. Aqui no Brasil, quem está dentro da média acaba aparecendo, porque o volume é menor. E no rastro eu jamais, não esperava tanto. Mas era algo que eu estava treinando muito, estava treinando para IGP. E foi uma surpresa boa, E mais uma prova de que a diferença daqui para lá é volume. A gente pode chegar lá. Sim. Léo, aí dentro do rastro aí que tu já comentou, a gente sabe que sua metodologia de treinar rastro é um pouco diferente da galera do IGP. Lógico que vai ter alguma coisa ou outra parecida, mas no geral, pelo menos o que eu vi até agora treinando com você, a parte de rastro, eu vi que tem algumas diferenças não convencionais. Sim. Você usa umas técnicas que a galera do IGP não usa, ou não Sim. que uma esteja mais certa que a outra, simplesmente pela sua vivência. O que você acha assim que na tua técnica de rastro, na tua forma de trabalhar rastro, é bem diferente do resto da galera e é uma parada que, assim, que você acha, isso aqui funciona demais? Sim, é exatamente o que eu falei antes, a parte de virar a chave do cachorro resolver a defesa e aprender a superar desafios e conseguir sair do impulso primário, que é o que induz ele a fazer a tarefa, sair do impulso primário, que tem objetivo final, para entrar num impulso que não tem objetivo final, que é o ato de executar a tarefa por si só. Então, o que eu aprendi na detecção, eu aplico no rastro. Eu acho que esse é o grande diferencial. E os 13 anos, eu acho, 12, 13 anos de Caraíbas, foi o que me ensinou isso. Entendi. Porque no Caraíbas eu treino cachorro para funcionar na mão de pessoas e a maioria dessas pessoas não tem capacidade. Então, o cachorro tem que virar a chave mesmo para poder acontecer. Então, de modo geral, o início, a parte de reforço e frustração, que eu chamo de oba-oba, quando não tem nada de pressão, não muda nada, é igual. Colocar comidas ali, o brinquedo, e o bicho aprender ali, vamos dizer, o condicionado, que seria o equivalente ao decorado. Entendi. A grande diferença é que eu não fico nem semanas, nem meses, nem anos nisso. Eu fico o mínimo possível para o cachorro ter algum entendimento e já tiro essa indução e já pressiono o cachorro para ele fazer, porque tem que fazer, e alivio, descarga de estresse na bola, aí ele aprende, faz na missão, a atitude não é tão bonita, tão vistosa, porque ele está mais sério, e uma vez que ele já está sério e está na responsa fazendo, aí eu volto a colocar as premiações para subir a atitude e, vamos dizer assim, enfeitar o pavão, para melhorar na pontuação. Mas a grande sacada é essa, não muda nada a técnica, o jeito de ensinar é muito parecido. O que muda mesmo é que eu resolvo a defesa no rastro. Tá. Isso é o principal. Deixa eu só fazer mais um aqui, Ramos, porque Ele quer um seminário, hoje é dia de seminário, de graça. Exato. Exato. Como se faz na detecção e a galera não... Exato. A grande diferença. Bem, o jeito que ensina a marcar os objetos, eu uso as caixas de faro. Igual ensino a achar droga e explosivo. E uma vez que o cachorro está marcando isso... E funciona. Funciona. Aí eu transfiro para o rastro. Então, assim, o início do rastro tem comidinha, já tira rápido e já entra com a bola, pressão, alívio de estresse quando ele cheira e chega na bola. E, paralelamente, ensina a marcar os objetos nas caixas de faro. Sim. Isso aí a gente fez em uma tarde, né? Sim. Que os cães de detecção já sabem a resposta, Sim. a gente faz em uma tarde. E a resposta fica 1000 vezes melhor. Sim. 1000 vezes melhor. Porque quando você treina o rastro, colocando comida na pista, tem comida, um monte de comida na pista. É só seguir a pista que tem comida. Aí, de repente, tem um objeto lá.
E o cachorro sabe que antes e depois do objeto tem comida. Aí você põe ele para deitar no objeto para dar mais comida. Aí fala assim, velho, para que eu vou deitar aqui se tem comida ali na frente? Não faz sentido. E fora que tem comida antes, tem comida no objeto, tem comida depois. O cérebro dele tá muito mais que 50% prestando atenção em comida. Sim. Ou seja, você repete e pouco ele está aprendendo de fato. Ele está decorando. Quando você tira essas comidas, aí ele é obrigado a aprender. O que eu estou fazendo? Por que eu estou fazendo? Se eu fizer, eu chego num alvo, que é um odor humano impregnado no objeto. Se eu marcar esse odor, eu ganho uma bola, que é o prêmio máximo, que libera o predador, né? Libera dopamina pra caramba. Então, quanto menos premiação na pista, maior vai ser a vontade dele de encontrar esse objeto. E se ele não tiver afim, se ele sai da pista, ele é pressionado. Então, ele saiu da pista, pressão, voltou para a pista, alívio. Seguindo no alívio, ele vai entrar num reforço. E aí isso se repete. Aí você começa a fazer o que o Ken fala, que é o 5-para-1, que seria o equivalente ao reforço intermitente. Chega um ponto que se toda vez você paga, fica sem graça. Então você começa, faz um, não paga. Aí, tipo, nesse um que ele fez, ele vou ganhar o prêmio. Aí escorre aquela saliva transparente, viscosa, o tesão dele ali, pá. E aí ele jura que vai ganhar, e o momento que a gente tem certeza que a gente vai ganhar a recompensa, isso a gente mesmo, e os cães também, é um momento de felicidade. E essa felicidade é maior quando você sabe que vai ganhar do que depois que você já ganhou. Sim. Então ele tem aquele tesão. Só que ao invés de vir o prêmio, você põe ele para trabalhar de novo. E aí ele vai começar a trabalhar. Me dá. Exato. Então você consegue turbinar a performance, frustrando. E aí você paga na outra. Aí você começa a jogar. Paga aqui, paga na outra, paga na terceira. É a questão do 5-para-1. Né? E pode chegar a 10-para-1, 12-para-1. Seria 4 prêmios, 4 missões, 4 missões frustradas e uma premiada, oscilando. Então, ele nunca sabe aonde ele vai ganhar, mas ele sabe que ele vai ganhar. E cada uma dessas gera dopamina, gera tesão. E esse tesão, por si, vai fazer com que ele descontrole, que o drive sobe a cabeça e ele erre. E ele errando, você põe pressão para equilibrar. Aí é que é o caldeirão da bruxaria. Você tem que ir pondo o tempero, um pouco mais disso, um pouco menos daquilo, de acordo com o perfil do indivíduo. É o tempero, é o sazon. Aí é o feeling do treinador. Para poder fazer ele entrar. E é a máquina de caça-níquel. Mesmo quando ele ganha o prêmio, tipo, é igual gente rica. Gente rica não gosta de dinheiro, gosta de ganhar dinheiro. Exato. Não se satisfaz nunca. Essa é a treta, essa seria a grande diferença. Ciclo vicioso. Exato. Cara, eu nunca tive triste, é um cara sempre muito alegre. Qual é a tua história mais engraçada dentro do Caraíbas? Qual? Tem várias. Conta pra gente, cara. Compartilha essa alegria aqui com a gente aqui. Eu me lembro de uma aqui que eu esfarelei meu dente da frente, agachando para pegar um negócio que cair no chão e dei com a cara no engate da carretinha à noite. Caraca. Deus me livre. Deixa eu te perguntar um negócio. Tu é o único do Brasil a possuir um título chamado FHIGP. O que é essa prova, Leozinho? Me conta tuas experiências boas, tuas experiências ruins para chegar nesse título, a chegar a esse resultado. Ela chama IGP-FH. Essa seria o último chefão do rastro pela FCI, né? Os FHs tem o FH1 e 2. A diferença deles é que o comprimento de pista é maior, ou seja, o tempo pelo qual o cachorro está trabalhando, ele aumenta. Ele tem que seguir o rastro por mais tempo. Exemplo, no Campeonato Brasileiro de Adestramento, são todas pistas IGP3. São mínimo de 600 passos. Tem 4 ângulos e 5 retas e 3 objetos alvo para o cachorro identificar. Quando você vai para FH1, a quantidade de passos dobra de 600 para 1.200 e aumenta um alvo, um objeto. Então, o tempo de trabalho sem premiação e sem correção, porque na prova você não pode premiar e não pode corrigir, aumenta. No FH2,
aumenta mais 600. Você vai para 1.800 passos e tem 7 alvos para o cachorro indicar. Então, com 7 alvos, são 7 frustrações. E não pode corrigir. Então, ou seja, o cachorro começa a se desequilibrar emocionalmente. Ele acha que vai ganhar, não ganha, não ganha. E se ele não está acostumado com o sistema do 5-1, 2 caminhos. Ou ele brocha, porque não está ganhando prêmio, ou ele surta, porque não está ganhando prêmio. Ele broxando, ele vai se recusar a trabalhar. Ele surtando, ele vai se perder no trabalho e não vai dar conta de voltar. São 2 caminhos que vão te ferrar na prova, vamos dizer assim. Então, o cachorro tem que estar firme no propósito, na tarefa em si. Ele não pode estar pensando em prêmio. A não ser que você fique anos decorando e torce para no dia lá da prova ele realmente acreditar que no próximo vai ter uma comida. O que eu não acho justo, eu acho que tem que ser preto no branco. Não vai ter comida, mas a gente não está aqui por ela faz parte. O prêmio faz parte, mas não é por isso que a gente está aqui. A gente está aqui porque a gente gosta de executar a missão. O cachorro tem que vestir a camisa. Vocês são um time ali. E tem o IGP-FH, que são 2 provas de FH2. Você faz uma num dia. Pista marcada, quando tem bastante antecedência. São 3 horas. Né? No IGP3 é 1 hora de espera. FH1 são 2 horas de espera. FH2 são 3 horas de espera, de envelhecimento de pista. Então, o odor é diferente. É diferente. Quando você faz uma prova dessa, hoje, o cachorro vai ter esse percurso inteiro, 7 frustrações de alvo, não vai ganhar prêmio nenhum, não vai levar correção nenhuma. No dia seguinte, você tem que repetir essa prova, com outro marcador, com outro cheiro, e de novo ele não vai ganhar prêmio nem correção. O cachorro conseguir se manter estável na missão, sem prêmio, sem correção, sem ajuda, por 2 dias consecutivos, no meu ponto de vista, eu acredito que seja praticamente impossível de você conseguir isso, ele acreditando que vai ganhar. Ele tem que estar pela treta, pela missão. O Campeonato Mundial de GPFH do ano passado, se não me engano, 2022, foi na Polônia, tinham 42 cães inscritos, 22 reprovaram. Mais que 50%. E dos aprovados, teve um ninja, que foi o primeiro lugar, conseguiu tirar excelente nos 2 dias num mundial, que... A exigência é maior. A exigência é maior, as pistas são mais longas e a caneta pesa mais para tirar os pontos seu, né? E eu tive essa experiência com o Sombra, que é o meu cachorro de GP, e foi um longo percurso para chegar com isso. E eu não teria conseguido se eu não tivesse passado os 13 anos de Caraíba, não tivesse aprendido a colocar os cães na missão mesmo, priorizar o Hunt Drive, que é um impulso de cheirar, que ele é autossatisfatório, não tem objetivo final, priorizar isso e deixar o Prey Drive secundário e pôr o cachorro realmente na treta. Sem eu ter essa experiência de Caraíbas, eu jamais chegaria nisso. Entendi. Ô, Léo, a gente estava conversando um dia desse, falando sobre premiação dos cães de detecção, de rastro, e aí a gente entrou naquele papo de bola de corda. Porque geralmente o cachorro que trabalha ali pelo cabo de guerra para voltar em você me ensinou isso naquele dia, o cachorro ele não tá ali pela busca, ele tá ali pela tretinha no final ali do cabo de guerra. Do cabo de guerra. E aí você me falou, isso pode funcionar para obediência, por exemplo, no IGP. Sim. Agora, para detecção, eu não acho legal. Comenta sobre isso aí também pra gente. Sim, porque quando o cachorro gosta do cabo de guerra, ele tá... O que está por detrás disso? É a interação com o condutor. Ele está disputando com o condutor um cabo de guerra. E a gente sempre deixa ele ganhar, para ele curtir, né? Ou quase sempre deixa ganhar. Então, 2 pontos negativos. Quando ele está farejando, ele fica pensando em voltar para disputar com o condutor. Então, a memória RAM dele, em vez de estar ocupada a grosso modo, com o rastro, ela está dividida entre seguir o rastro para voltar para trás. A tendência é com que esse cão desista mais rápido do que um cão que está pelo rastro por si só. E a outra coisa é, quando o cachorro está no cabo de guerra com você, ele não está vestindo a camisa. Ele está numa disputa com você. Ele não fica obediente. É diferente de você jogar ele no rastro, dar
um objeto para ele descarregar o estresse e acolher ele, um lugar seguro, dar massagem. Tipo assim, vocês estão juntos fazendo uma caçada para chegar num alvo. E descansam juntos e desfrutam juntos da presa. A outra coisa é, ele tá fazendo algo que ele não gosta muito ou que ele não tá prestando tanta atenção para voltar e ganhar de você. Ele não tá parceiro, ele não tá vestindo a camisa, ele tá querendo ganhar de você. E cheirar acaba se tornando obediência. E como que ele vai obedecer se ele volta para ganhar de você, se ele é o líder? Tipo, não faz muito sentido. Então você não consegue pôr ele para trabalhar, você consegue fazer trabalhos curtinhos. Entendi. Não é algo funcional. Sim, e se nas caixas você mostrou também aquele lance que a tendência da maioria do pessoal que treina a detecção, por exemplo, nas caixas. O cachorro foi lá, fez uma repetição que foi legal, o cara já faz festinha. E isso o cara sabe que vai continuar. Aquela sessão de treino, ela vai continuar depois daquela repetição ali. Então o cara vai lá, o cachorro fez, o cara pagou a bolinha, festa, cara, que negócio pra voltar depois. E você me mostrou também que isso aí meio que atrapalha, que você tira o cachorro da sintonia. Sim. Então você tá numa fase de concentração, leva para uma fase de excitação para depois descer para concentração novamente. Sim. E aí você mostrou aquele contexto ali de pagar a bolinha, trazer o cachorro para acolhimento, fazer uma massagem, deixar ele naquela vibe para lá na frente, quando for encerrar a sessão de treino, explodir. Também comenta sobre essas emoções aí pra gente. Sim. É como você vai para um churrasco. A ideia do churrasco não é encher a barriga, embora isso aconteça. A ideia do churrasco é confraternizar, conversar, ter ali algumas horas, né, de trocar ideia e tudo. Então, quando você chega no churrasco, você enche a barriga logo de cara e fica sonolento, perde o tesão da coisa. Então, o churrasco você vai petiscando um pouquinho, toma um suco, toma uma cerveja e tal, e conversando. É aquele ato, tipo, a carne vira secundária, a refeição vira secundária. O principal é o ato de estar ali trocando ideia. E aí, na hora que vai terminar, assim, você dá uma forrada no estômago e vai embora. Essa é a ideia. Mais ou menos Você isso. falou do Sombra. Fala pra gente desse cachorro, que raça que é esse cachorro, de canil que ele veio. Qual é o tempo de treino que Sombra tem para chegar nos resultados que ele chegou? Sombra é um pastor das Caraíbas. É um pastor belga malinois, criação lá do Canil Caraíbas. Os pais e avós e bisavós são cães. Tem alguns desses são cães que me agradaram muito ao longo dos anos que eu estive lá. E quando rolou essa ninhada, eu falei, não, eu quero um para eu treinar. E aí peguei ele, comecei a treinar desde, sei lá, 80, 90 dias, quando eu retirei ele do canil para minha casa. E para chegar no IGPFH foi ano passado. Ele está fazendo 5 anos desde que ele nasceu até essa prova. Eu acho que no próximo talvez não precise tanto. O que está escrito aí? Não consegui ler. Foi muito rápido. Eu queria para te contar aquela história que aconteceu com Sombra, que o Brasil praticamente sofreu contigo. Quando ele fugiu da Quando ele fugiu e ele foi encontrado. Conta isso pra gente, como é que foi tudo, quem te ajudou, como é que foi isso, quantos dias? Eu tava viajando, eu e o Cabo Antônio na época. A gente tava indo pra Vitória, passando por São Paulo. Eram umas 5 da manhã, coisa assim, ar-condicionado ligado, rádio ligado. Rodamos 180 quilômetros, paramos no posto para tomar um café. Aí o Cabo Antônio, tá faltando um cachorro. Aí eu olhei e tava sem tem uma telinha na lateral. Uma gradinha, tava sem. Eu olhei, caramba, fudeu. Faltando um cachorro. Qual cachorro que é? Qual cachorro que é? É o meu. Eu não sabia se eu ficava feliz ou se eu ficava triste, né? Feliz porque não era um cachorro do canil e triste porque era o meu. E a gente tinha uma área de busca de 180 quilômetros em linha reta, né? Ampliada para os lados. Não tinha como procurar e seguimos viagem. Tinha missão para cumprir. E aí esse bicho ficou 22 dias desaparecido. A gente esparramou cartaz para tudo que é lado. O Antônio teve um sonho de que ele estava
quilômetro 130, aí uma outra, acho que a esposa dele sonhou que ele estava no quilômetro 150, alguma coisa assim, e a gente calculou, falei, vamos no sonho mesmo. E 140. aí jogamos 10 a menos, 10 a mais e saímos distribuindo panfleto. Nesse meio tempo, no Jaó, que é um setor que a gente passa antes de pegar a estrada em Goiânia, foi visto um Malinois. E eu gastei uma semana procurando no Jaó e era um Malinois de uma casa que todo dia o cara soltava para ele passear. A gente abandonou essas buscas, foi quando rolou o sonho e tal, aí a gente foi, esparramou o panfleto. 2 ou 3 dias depois do panfleto, alguém ligou, mostrando a foto, a tatuagem na orelha, tudo, e a gente foi lá buscar. Ele estava a 140 e poucos quilômetros, todo arrebentado. O luxação coxa femoral, fratura na outra perna, seco, tava numa casa lá, bem pobre, bem humilde, o pessoal, acho que não tinha nem... Comida para eles próprios. Exatamente. E aí um molequinho, filho do cara lá, ficava jogando um pedaço de pau. E ele, manco, jogava o pauzinho e veio, jogar de novo. Foi muito legal. E foi uma época que eu tava muito querendo resultado, e eu estava fazendo muitos treinos, não estava dando espaçamento de treino para o cachorro se recuperar das pressões e tal. E ele estava bem estressado, então isso contribuiu bastante para ele talvez querer ter fugido. E foi muito bom para mim isso ter acontecido, para eu dar uma freada e não ficar tão seco nos resultados e dar mais tempo, respeitar o tempo do cachorro mesmo. E meu treino melhorou bastante depois disso, foi bom. Você chorou? Sim. Como é que não chora? Com certeza. Fala pra gente, quanto é que custa um cão desse? Quanto custa ter um Sombra? Uau, não faço ideia. É muita coisa envolvida. Muita coisa envolvida. Como é que você faz a seleção de cães? Como é que você selecionou Sombra? Como é que esses cães bons vão parar no Caraíbas? Todos esses cães que são selecionados por vocês, eles passam pelo mesmo processo de treinamento, de responsabilidade, de missão, de estresse, de todas essas coisas? Como é que funciona tudo isso? Justamente por conta disso, a seleção ela evoluiu. Alguns anos atrás a gente só, tipo assim, o cachorro é doido na bolinha ou no mordente, pega o mordente, e quanto mais doido na bolinha, melhor. Não é isso, não é por aí. Você precisa de ter vários impulsos, né? Precisa ter o hunt, que é o principal, precisa ter o prey, que é o pegar a bola. O cachorro precisa aprender a superar os desafios e para isso ele precisa ter uma capacidade de lidar com o estresse, de descarregar esse estresse, uma capacidade mínima disso. Ele precisa ser capaz de, entre aspas, bater continência para você, de te seguir como líder. E quanto mais doido for na bola, é como jogar RPG, né? Você tem as qualidades você escolhe um personagem lá, aí você tem... de 0 a 10, 10 de inteligência, 10 de valentia, 10 daquilo. Então, você nunca pode ter 10 em tudo. Sim. Porque é um somatório final e tem que ser distribuído nas qualidades. Então, você precisa ter um cão balanceado. Ele precisa ter um mínimo de cada um dos impulsos que você vai utilizar. Precisa ser capaz de lidar com estresse, ou seja, ele precisa ser um cão resiliente. E precisa estar apto a receber ordens. Então, o ideal é um cão mediano. Mediano no sentido de que ele tem todos os impulsos na média. Equalizados. Exato. Aí você consegue treinar ele fácil. É o que eu chamo de leite B. Se comparar cachorro com leite, né? Você tem a nata, leite A, leite B, leite C. E tem o soro. Então, você vai aproveitar para o trabalho até o leite C. Mas o ideal é o leite B, que você faz bolo, faz milkshake, faz tudo, bebe ele puro. A nata, geralmente, quem não está acostumado, é caganeira. É os bichos brutos mais. Então, você treina, é mais custoso de treinar e é mais difícil de você achar um condutor que dá conta dele. O leite B vai na mão de qualquer um. Top. Leite B e leite A. Ô, Léo, o que tá faltando para tu ir competir um mundial de GPFH? Grana.
Vamos arrumar um patrocínio da Para ter Distrito K9 uma aí, experiência com o Sombra, né? Sim. Não é o super cão, é um cão muito legal. Meu grande professor. E seria um bom cão para ter essa experiência. Nossa. Você estava falando de leite B, você está treinando uma fêmea agora de pastor alemão. A gente teve um final de semana incrível lá em Goiânia. Você já está com 2 pastores alemães, você treina Mali, você treina pastor. Você gosta mais do quê? De Mali, de pastor? Fala isso aí pra gente. Eu gosto de cachorro bom. Eu gosto de pastor das Caraíbas. Eu gosto de um Mali com mais cabeça, mais capacidade de lidar com estresse. E gosto dos PAs que tem um pouco mais de pimenta. Entendi. Léo, lá a gente sabe que o giro lá na empresa de vocês é gigantesco. O giro que eu falo assim, de indivíduos que passam, que entram e saem. A rotatividade é muito alta. E a gente também sabe que a maior incidência de cães propícios a trabalhar com trabalho de detecção, hoje em dia é o pastor alemão e o Mali, sem dúvida. Tem passado alguma outra raça lá que apareceu mais de 2 indivíduos além dessas? Sim, de vez em quando rola um labradorzinho, um golden, border collie também tem aparecido de uns anos pra cá. Seriam essas raças. Tu acha que essa galera principalmente o pessoal do border, acompanham lá alguma coisa, o pessoal do border já tá tentando fazer alguns cruzamentos, algum direcionamento para o trabalho de detecção, ou você acha que não, e eles estão no pastoreio somente? Não sei te dizer, eu não tenho acompanhado a ponto, mas eu imagino que sim. É porque está aparecendo mais indivíduos. Como foram alguns indivíduos, chegaram para nós, né, foram adquiridos por nós e foram repassados, quem está criando falou, opa, oportunidade nicho, de negócio, então possivelmente esses caras estão investindo de alguma maneira. Entendi. Embora eu não acompanhe, acredito que sim. Sim. Leozinho, o cara que quer competir no esporte, que é adestrador pet, quer entrar pro mundo dos cães de trabalho e competir nessa modalidade que você é brilhante, qual é o perfil que esse cara deve ter? Como é que é? Repete aí, viajei, né, mano? Qual é o perfil do treinador de IGP? O que esse cara precisa ser, precisa ter? Como é que ele deve viver depois que ele decidiu ser um treinador? Ele tem que ter o mesmo perfil que um cão de trabalho deve ter. Uau. O básico dos impulsos, o básico de sede de vitória, o mínimo. Mas o principal, que é o que pega, muita resiliência e muita capacidade de lidar com o estresse. E com frustrações. Sim, porque na grande maioria das vezes não vai ser legal. Não vai ter. Você treina. Dias, meses, para chegar numa prova que vai durar ali 7 minutos, 8, 15, e pode ser tudo ou nada. Então, normalmente não é aquilo tudo que você espera. Até porque a preparação da maioria não está focada em pôr o cachorro na missão. E está assim, pensando em prêmio e tal, e tem que ficar enganando o cachorro. Então, o índice de frustração e de dar errado é maior. Então, se você não tiver resiliência para passar por cima disso tudo, aprender com os próprios erros, pensar em estratégia de prova, não estratégia de ensinar o treino, mas depois que já ensinou, em estratégia de prova, e jogar com a emoção do seu cachorro e com a sua própria, para você poder chegar numa apresentação, num primeiro momento, você ter segurança de que você vai, se for um bom dia, fazer uma boa apresentação, se for um dia excelente, fazer uma apresentação excelente, e se for um mau dia, você conseguir pelo menos ser aprovado, ou seja, você conseguir estar na missão emocionalmente, você e o seu cachorro estarem conectados, vestindo a camisa do mesmo time. Isso é algo que demora alguns anos para você aprender, principalmente porque você precisa de volume de experiência para aprender isso. E quem treina IGP geralmente treina um cachorro, 2. Por 5, 6, 7 anos. E aí pega outro. Então, isso é algo que o Caraíbas me proporcionou, que eu jamais conseguiria em lugar nenhum. Eu treinava IGP antes e eu tinha muito medo de errar. Porque era só o meu cachorro. Então, era 5 anos com medo de errar, errando por ter medo de errar e não avançando nas etapas que tinha que avançar. No Caraíbas, como o volume é grande e eu tenho que pôr todo mundo na média, não é para tirar 10, é para passar na prova, funcionar. Eu perdi o medo de errar.
e conseguir enxergar dentro do processo de aprendizagem o que é as dificuldades comuns a todos os cães, e aqueles cães que são top, eles naturalmente se destacam, não precisa você fazer a mais para isso. Se ele é bom, ele vai se destacar. E eu estou jogando essa experiência para o IGP agora. Então, se alguém quer treinar IGP, tem que ter muita força de vontade e estar preparado para se dar mal, muitas vezes até conseguir enxergar fora da caixinha para ir além. E a maioria das pessoas, quando frustra, acaba desistindo e deixando para lá, né? Ô Léo, a gente tá chegando já na reta final da nossa conversa. Conversa boa. Não vai ter ângulo, não? Não, graças a Deus. Fala um negócio desse pra mim, não, pelo amor de Deus. Então, assim, falando de IGP agora, a detecção a gente já sabe quem você é, não precisa a gente ficar falando muita coisa aqui. Mas no IGP, quais são os seus planos futuros? Quais são os objetivos aí para esse ano, para o ano que vem? Então, meus planos futuros são aplicar esse conhecimento de virar a chavinha no cachorro na obediência e na proteção. No rastro eu consegui. Pretendo repetir isso com outros cães, né? Que foi um cão só. E dos alunos também, que tem dado certo? E dos alunos, o André, principalmente agora, conseguiu tirar um excelente, um muito bom no rastro, no FH1, com um cachorro que tem só o BH. Então, já não foi só um cão, já... E tem outros, né? Mas eu quero... Eu estou experimentando aplicar esse conhecimento que serve para qualquer tarefa, né? Essas entrelinhas do treino, eu estou aprendendo ela aplicar no complexo da obediência esportiva e na proteção. Eu não consegui chegar lá no ponto ainda, tipo, o sazon não bateu. Sabe, não bateu ainda, mas essa é a meta. E eu tô com um cachorro novo, que é a Fofinha, né? Inclusive é Fênix do Vale dos Carcarás. Mas ela tá em formação ainda. Pretendo levá-la ao Campeonato Brasileiro. Já que é ano que vem? Ano que vem. Ela não tem o GP1 ainda. Tem BH e FH1. FH1 no sanhaço, mas tem. Na missão. Não foi excelente, mas foi na missão, tá bom. E a ideia é fazer o GP1 e o 2 esse ano. E ano que vem fazer o 3 e fazer alguns remendos para apresentar no Brasileiro. Massa. O que mais, Aminho? Leozinho, a gente tem só a te agradecer. Você é uma pessoa fantástica, eu gosto muito sempre do teu lado. A gente aprendeu muita coisa aqui. E uma das coisas que eu aprendo é que o fracasso é um caminho inevitável para o sucesso e que quem quer entrar para esse esporte tem que saber lidar com isso. Sim. Todos os dias, né? Aprendi também que tem que ser feliz, cara. Tem que estar sempre sorridente, sempre com um sorriso aberto, porque é isso que vai fazer sentido no final de todas as coisas. A gente quer te parabenizar com uma camisa da Distrito K9. Dá para ler, Eduardo. Mais show para trabalhar. Obrigado. Seja sempre bem-vindo aqui ao nosso canal. E você é um cara que sempre contribui, né? Massa. Obrigado. Esse é o Leozinho. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, de estar compartilhando com vocês 22 anos de experiência. Foram 22 anos desde que tudo começou, com o primeiro cachorro que me mordeu, quando eu saí do apartamento, até chegar nessa parte do virar a chavinha. Assim, foi um longo percurso. E esse lance do virar a chavinha é novidade de 2 anos pra cá agora. Então foram 22 anos para chegar nisso e fico muito feliz de poder estar compartilhando isso. Nossa, a gente que agradece demais, viu, Léo? Galera, então a gente está chegando ao fim de mais um podcast da Distrito K9. Hoje o nosso convidado foi o Léo, nosso famoso bruxo aí do rastro e do IGP e dos cambal. Beleza? Muito obrigado por acompanhar a gente até agora. Quem acompanhou, gostou, compartilha aí com os amigos, curte. É muito importante para a Distrito K9 que esse produto siga em frente para a gente continuar mantendo nossos podcasts aqui. Beleza? Grande abraço e mais uma vez, muito obrigado. Aí sim. Show, né?